No século VI a.C., a China era um labirinto de estados rivais envolvidos em guerras constantes entre si. Curiosamente, foi nesse caos violento que o confucionismo, um sistema filosófico quase religioso que enfatiza a harmonia e o equilíbrio, surgiu. Mas Confúcio também não era nenhum santo. Ele esteve profundamente envolvido com vários estados chineses em guerra e frequentemente em conflito com as pessoas ao redor. Pelo menos, essa é a imagem apresentada dele nas fontes antigas. Quem foi Confúcio e como seu sistema filosófico foi moldado pelo caos da China do século VI a.C., esta é a história de Confúcio, o homem mais influente da história da China. O homem conhecido na história como Confúcio teria nascido tradicionalmente em 28 de setembro de 551 a.C. na vila de Zhou, perto da cidade de Shufu, então capital do estado de Lu, no leste da China. Seu nome de nascimento era Kong Qiu, embora a maioria dos chineses o conheça como Kongzi ou Mestre Kong. Confúcio é um nome latinizado usado pelo mundo ocidental e é baseado em uma variante de seu nome, Kong Fu Zi, ou Grande Mestre Kong. Ele foi criado por missionários jesuítas no século XVI, depois que o contato europeu com a China se tornou mais intenso após a chegada dos portugueses ao Extremo Oriente. Enquanto o legado de Confúcio foi consolidado nos séculos após sua própria vida, quando seus ensinamentos foram reunidos e compilados em uma coletânea conhecida como os Analectos. Os historiadores enfrentam desafios consideráveis para reconstruir uma biografia do Confúcio histórico. O relato mais antigo e completo de sua vida é encontrado no Shiji, ou Registros do Grande Historiador, a obra seminal da historiografia chinesa, escrita pelo grande historiador chinês Sima Qian, mais de 300 anos após a morte de Confúcio. Embora o Shiji seja considerado uma obra de história séria, quando Sima Qian o escreveu, várias gerações de seguidores de Confúcio já haviam embelezado a biografia do grande sábio com inúmeros relatos lendários. Sima Qian pode ter se baseado no Kung Kongzi Jia Yu, que significa os ditos da família de Confúcio, entendido como baseado em um texto compilado por um descendente de Confúcio no segundo século a.C. De acordo com esse texto, o pai de Confúcio era Shu Lianhe, um oficial do estado de Lu e membro do clã Kong. Não havia uma distinção clara entre oficiais civis e militares nessa época, e por volta de 563 a.C., Shu Shulian serviu no exército de Lu que sitiava a cidade de Biang. Ele estava entre um grupo de soldados que invadiu os portões abertos da cidade, mas logo percebeu que a entrada estava se fechando atrás dele e percebeu que seu grupo havia caído na armadilha do inimigo. Ele demonstrou uma força incomum ao segurar o portão aberto para que seus homens escapassem antes de recuar para a segurança ele mesmo. Na época desse feito, Shulian já estava se aproximando dos 60 anos. Ele e sua esposa, Lady Shai, tiveram 9 filhos, todas filhas. Embora Shu Shulian tivesse um filho com uma concubina chamada Kong Pi, o menino aparentemente era deficiente, o que o impedia de realizar os rituais ancestrais apropriados após a morte do pai. Como Lady Shi já estava há muito tempo fora da idade fértil, Shu Shulian decidiu procurar outra esposa que pudesse lhe dar um herdeiro e procurou um vizinho chamado Yan, que tinha 3 filhas em idade fértil. Enquanto as jovens ouviam o pai exaltar as virtudes de Shu Shulian, apesar de sua idade avançada, as 2 mais velhas permaneceram em silêncio, enquanto a mais nova, Yan Zhengzhongzai, comentou com o pai que não adiantava perguntar a opinião delas sobre qualquer casamento proposto, já que ele tinha autoridade para decidir.
A resposta da adolescente Zheng Zhongzai levou seu pai a casá-la com Xu Shulian, que já estava com quase 70 anos. A diferença de idade entre o casal já teria causado algum escândalo por si só, e Sima Qian sugere que os pais de Confúcio nunca chegaram a se casar oficialmente. De acordo com a narrativa tradicional, Zheng Zhongzai não esperava que Xu Shulian vivesse muito tempo e foi rezar no Monte Ni, ali perto, pelo filho que tanto desejava. Ela teve um sonho em que encontrou um Qilin, uma criatura lendária com chifres comparada a um unicórnio, que lhe informou que ela daria à luz a um rei sem coroa. Embora estivesse confusa com a visão, suas preces foram atendidas em 551 a.C., quando ela deu à luz um filho chamado Kongqiu, o homem que viria a ser conhecido como Confúcio. Ao atingir a maioridade, ele recebeu o nome de Cortesia Zhongni, que acredita-se significar segundo filho do Monte Ni. Em meados do século VI a.C., quando supostamente nasceu Confúcio, a China já era uma civilização relativamente madura, com uma população de até 50 milhões de pessoas. O país era anteriormente um reino governado pelos reis de Zhou a partir da cidade de Luoyang, na atual província de Henan. A dinastia Zhou foi estabelecida no século I a.C., após derrubar a dinastia Shang, o poder dominante no Vale do Rio Amarelo. Para legitimar seu governo, os reis Zhou desenvolveram o conceito de mandato do céu, segundo o qual governantes virtuosos demonstravam o favor divino. O novo regime argumentou que os Shang haviam perdido o mandato do céu devido ao comportamento do notoriamente corrupto Di Xin, o último rei Shang, e que, consequentemente, a ascensão do Zhou foi endossada pelo céu. A dinastia recém-estabelecida manteve um sistema feudal e nomeou membros da família e apoiadores proeminentes como duques para ajudá-los a governar o reino. Como parte desse processo, o ducado de Song foi concedido a um príncipe Shang que se submeteu à nova ordem. O fundador da dinastia Zhou, Rei Wu, esperava pacificar os espíritos dos reis Shang, permitindo que ele continuasse realizando os rituais ancestrais dos Shangyan. A família Kong afirmava traçar sua ancestralidade até os duques de Song e, por meio deles, até os reis Shang. Ao longo dos séculos, os ducados começaram a agir de forma independente dos seus senhores Zhou e se tornaram grandes centros de poder político independente. Com a autoridade real, Zhou já em declínio, sua capital, Fengao, próxima da atual Xi'an, foi ocupada por tribos Chengchen em 771 a.C. Os membros sobreviventes da realeza se mudaram para Luoyang, marcando o início da dinastia Zhou Oriental. Os primeiros 3 séculos da dinastia Zhou Oriental também são conhecidos como o período das primaveras e outonos, nomeado em referência aos anais da primavera e outono, a crônica oficial do estado de Lu, cobrindo o período de 722 a 481 a.C., uma obra tradicionalmente atribuída a Kongfuzi. Enquanto os reis da dinastia Zhou Oriental detinham autoridade simbólica, seu controle político estava limitado à região ao redor de Luoyang. Esta foi uma era de conflito constante entre esses estados feudais em guerra. Como o pensador mais influente da história chinesa, Kongfuzi foi citado em dezenas de clássicos chineses datados do século IV a.C. em diante. Ao longo da história chinesa, os analectos foram vistos como a fonte mais autêntica dos ensinamentos de Kongfuzi. Conhecidos em chinês como Lunyu ou ditos selecionados, eles contêm cerca de 500 frases atribuídas a Kongfuzi, cada uma começando com a frase "O mestre diz". Essas frases são então organizadas em 20 rolos ou capítulos. Acreditava-se na antiguidade que esses ditos foram compilados pelos alunos de Kongfuzi após sua morte. No entanto, no século XVII, as inconsistências e a natureza desorganizada do texto levaram os estudiosos a formular o que é chamado de teoria acumulativa,
que argumenta que, embora alguns dos ditos possam ser atribuídos ao próprio Kongfuzi, o texto foi, na verdade, compilado por primeiros confucionistas ao longo de várias gerações, sendo os capítulos mais antigos considerados os mais autênticos. Em uma publicação de 1998 do sinólogo americano E. Bruce Brooks e de sua esposa, Taeko Brooks, intitulada Os Analectos Originais, ditados de Kongfuzi e seus sucessores, foi argumentado que o texto recebido foi composto entre a morte de Kongfuzi em 479 a.C. e a conquista de Lu em 249 a.C. Segundo a teoria deles, só o capítulo 4 é de Confúcio. Os capítulos 5 a 20 foram acrescentados depois. Eles consideram os capítulos 1 a 3 como material introdutório diversificado, inserido em várias etapas. O terceiro grupo de estudiosos é ainda mais cético em relação à visão tradicional e enfatizam as diferenças entre Confúcio, como ele é apresentado nos Analectos e como ele aparece na obra de Mêncio, ou Shunshunzi, seus seguidores mais influentes, que viveram nos séculos IV e III a.C., respectivamente. Eles argumentam que os Analectos, como os conhecemos hoje, foram compilados em um único momento durante a dinastia Han Ocidental e são uma amalgama de várias tradições confucionistas antigas. Já no século III a.C., o principal estudioso legalista, Han Fei Feizi, observou que a escola confucionista havia se dividido em 8 facções, cada uma das quais afirmava transmitir o verdadeiro ensinamento de Confúcio. No final das contas, é quase impossível saber qualquer coisa com certeza sobre o Confúcio histórico a partir dos textos antigos que sobreviveram. Embora dezenas de fontes chinesas antigas que fazem referência a Confúcio como autoridade possam ser usadas junto com os Analectos para fornecer um relato de como os ensinamentos de Confúcio passaram a ser compreendidos ao longo do tempo, qualquer tentativa de fornecer uma biografia coerente de Confúcio precisa se basear nos relatos tradicionais do Shiji, do Kung Kongzi, do Jiayu e dos Analectos, reconhecendo também alguns dos elementos mais lendários e fantásticos. Essa é a abordagem adotada em inúmeras biografias modernas de Confúcio. Embora Confúcio reivindicasse uma herança nobre, seu ramo da família havia sido reduzido à condição de plebeu e adotado o sobrenome Kong. Seu bisavô, Kong Fang Fangshu, deixou o estado de Song para buscar fortuna no estado vizinho de Lu, onde ele e seus descendentes serviram como oficiais com um pequeno título de nobreza. Embora Confúcio tenha nascido em um clã respeitável, suas perspectivas pareciam sombrias após a morte de seu pai, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Enquanto Shulian foi enterrado em um local chamado Fangshan, Confúcio não sabia onde ficava esse lugar. De acordo com Sima Qian, sua mãe não lhe informou sobre o local do túmulo, possivelmente porque ela foi impedida de participar do funeral pela família Kong. Por isso, o menino não pôde realizar os rituais ancestrais para honrar seu pai. No entanto, sob a orientação de sua mãe, ele cresceu com o desejo de venerar seu falecido pai, e quando criança, frequentemente brincava com tigelas e pratos, fingindo que eram vasos sacrificiais. Não há um relato confiável sobre a aparência de Confúcio, embora o Shiji afirme que ele devia seu nome Qiu, que significa colina, a uma protuberância na parte de trás de sua cabeça. Quando adulto, disse que ele herdou o porte imponente de seu pai, tendo mais de 2 metros de altura. Embora isso não seja impossível, era um recurso literário comum na antiguidade associar características físicas exageradas a habilidades sobrenaturais. A tradição confucionista afirma que ele teve uma infância pobre, e alguns dos provérbios do capítulo 4 dos Analectos sugerem que Confúcio enfrentou adversidades em mais de uma ocasião. Se ele e sua mãe realmente tivessem sido ostracizados do restante da família Kong, especialmente se seus meio-irmãos continuassem sob o mesmo teto, sua infância não teria sido de grande luxo. No entanto, ele parece ter recebido uma boa educação condizente com o status de sua família.
As crianças da classe dos funcionários letrados, a qual Confúcio pertencia, eram esperadas que fossem proficientes nas 6 realizações: propriedade ou adesão às normas sociais de conduta, música, arco e flecha, condução de carruagens, caligrafia e matemática. Vários dos ensinamentos atribuídos a Confúcio nos Analectos atestam seu amor pelo aprendizado. De fato, o primeiro ensinamento do capítulo 1 começa assim. O mestre disse: aprender e no momento certo praticar o que se aprendeu não é também um prazer? Enquanto recitar textos tem sido um pilar da educação chinesa por mais de 2000 anos, para Confúcio, a educação não era apenas acumular conhecimento, mas aplicar o aprendizado para guiar o comportamento pessoal na vida privada e pública. Durante a história chinesa, funcionários eruditos defendiam argumentos citando textos clássicos em debates. Os discípulos de Confúcio afirmavam que seu mestre dava ênfase especial ao estudo do ritual, da música, da poesia e da história como orientação para o comportamento virtuoso dos funcionários eruditos a serviço do Estado. De acordo com uma passagem do capítulo 2 dos Analectos, Confúcio começou a se dedicar de verdade ao aprendizado aos 15 anos de idade. Ele estava no final da adolescência ou começo dos 20 e poucos anos quando sua mãe faleceu. Algum tempo depois, ele foi informado sobre o local do túmulo de seu pai e enterrou novamente seus pais em uma nova sepultura. Quando Confúcio tinha 19 anos, ele se casou com uma mulher do clã Qi-Guan, no estado de Song. A senhora Qi-Guan logo deu à luz um filho chamado Kong Li, com o nome de cortesia Vo Boyu. O nome pessoal do menino, Li, significa carpa, enquanto seu nome de cortesia pode ser traduzido como peixe mais velho. O Kung Kongzi Jiayu explica que o duque Zhao de Lu presenteou Confúcio e sua esposa com uma carpa após o nascimento do filho deles, uma honra que o pai comemorou nomeando a criança em homenagem ao peixe. Embora Confúcio e sua esposa tenham tido pelo menos mais 2 filhas, dizia-se tradicionalmente que o casamento deles era infeliz. Um provérbio do capítulo 17 dos Analectos cita o sábio: mulheres e pessoas comuns são difíceis de lidar. Se você as deixa se aproximar, elas se aproveitam. Se você as afasta, elas se ressentem. Confúcio supostamente preferia conversar com seus discípulos homens do que a companhia de sua esposa, que mal é mencionada nos registros. A anedota sobre a escolha do nome do filho de Confúcio sugere que, apesar de sua criação pobre, ele era conhecido pela elite governante do estado de Lu quando jovem adulto. Mesmo assim, ele não foi universalmente aceito pela aristocracia de Lu. O governo era então controlado pelos clãs Ji, Meng e Shu, cada um descendente de um antigo duque. Quando adolescente, Confúcio foi impedido de entrar em um banquete do clã Ji por não ser considerado um cavalheiro. O incidente alimentou seu ressentimento contra o clã Ji e ele os criticou por serem ricos e não darem importância aos rituais. De acordo com o grande discípulo de Confúcio, Meng Mengzi, mais conhecido no ocidente como Mêncio, ele começou sua carreira no início dos seus 20 anos como um burocrata de baixo escalão responsável pelo suprimento de grãos. Enquanto cumpria suas tarefas com dedicação, ele adquiriu reputação como uma autoridade em rituais e atraiu um pequeno grupo de alunos. Entre seus primeiros e mais talentosos alunos estava um adolescente chamado Zilu, que frequentemente aparece em diálogos com Confúcio nos Analectos. Confúcio continuou aprendendo com outras pessoas, demonstrando grande curiosidade ao questionar dignitários visitantes. Por volta dos 30 anos, ele já havia se estabelecido como professor e como conselheiro não oficial na corte de Lu. Pouco antes de sua morte, o chefe do clã Meng reconheceu seus talentos e incentivou seus filhos a buscar instrução em rituais com Confúcio. Seu conhecimento de protocolo o levou a acompanhar oficiais de Lu em viagens de negócios ou missões diplomáticas. Em uma visita à capital Zhou, Luoyang,
Kongfuzi prestou muita atenção ao design e à disposição dos principais locais religiosos da cidade e ficou impressionado com a forma como a família real Zhou venerava seus ancestrais. Kongfuzi tinha grande respeito pelos primeiros governantes Zhou, especialmente o rei Wen, cujas reformas lançaram as bases para a conquista de Shang por seu filho, o rei Wu. Kongfuzi também exaltava o duque de Zhou, que consolidou o controle do reino sobre a China como regente após a morte de seu irmão, o rei Wu, e cedeu o poder de forma responsável quando seu sobrinho atingiu a maioridade. Segundo a tradição, foi em Luoyang que Kongfuzi conheceu Lao Laozi, ou o Velho Mestre, fundador do taoísmo, que na época servia como arquivista real na corte. O taoísmo continuaria a enfatizar a ideia de que as pessoas devem viver em harmonia com o Tao, o caminho correto. O homem mais velho advertiu o jovem Confúcio de que seu interesse pelo ritual valia pouco quando os governantes contemporâneos realizavam os antigos ritos por hábito e não por compreensão. E que Confúcio, inevitavelmente, faria inimigos poderosos na corte de Lu ao insistir no comportamento adequado. Confúcio era estreitamente associado ao Duque Zhao. Em 517 a.C., quando Confúcio estava na casa dos 30 anos, a tentativa do duque de prender um membro da família Ji por tê-lo insultado desencadeou uma revolta. Os clãs Meng e Shu levantaram seus exércitos e se juntaram aos rebeldes, e o Duque Zhao foi derrotado em batalha e forçado a fugir para o estado vizinho de Qi. Confúcio e seus discípulos seguiram o duque para o exílio. Uma famosa anedota do Livro dos Ritos, um texto central do confucionismo, descreve o grupo de Confúcio passando pelo Monte Tai quando encontraram uma mulher chorando sem parar ao lado de um túmulo. A mulher explicou que estava de luto por seu filho, que foi morto por um tigre que já havia tirado a vida de seu marido e de seu sogro. Quando Confúcio perguntou a ela se não preferia viver em um lugar sem tigres, ela respondeu que aqui não havia tirania. O estudioso, surpreso, virou-se para seus alunos e comentou: "Lembrem-se disso, meus filhos. A tirania é mais feroz do que um tigre." Ao chegar à corte de Qi, Confúcio ficou impressionado com seus rituais e música, mas foi crítico em relação às habilidades de seus ministros. Ele foi recebido por estudiosos locais e buscou um cargo junto ao duque Jing de Qi. Embora o duque respeitasse Confúcio e recorresse a ele para conselhos políticos, os ministros de Qi o viam como um arrivista que estava atrás de seus cargos. Quando o duque considerou deserdar seu filho mais velho, Confúcio comentou: "Que o governante seja governante. O ministro, um ministro, o pai, um pai, e o filho, um filho." Confúcio estava, assim, aconselhando o duque a não mudar arbitrariamente as leis de sucessão, enquanto insinuava que seus ministros estavam excedendo suas responsabilidades. O duque Jing ficou suficientemente impressionado com Confúcio para lhe oferecer um cargo administrativo menor, embora isso tenha sido contestado por seu ministro-chefe Yan Ying, que argumentou que a ênfase do recém-chegado em rituais elaborados não deixaria tempo para os assuntos do governo. Após essa intervenção, o duque Jing retirou seu apoio a Confúcio, que decidiu retornar a Lu. De volta ao seu país natal, Confúcio foi particularmente crítico em relação à conduta do clã Ji. O capítulo 3 dos Analectos cita a condenação de Confúcio ao excesso nas cerimônias, que não apenas sinalizava pretensões a privilégios reais reservados ao rei de Zhou, mas também sugeria o uso indevido de fundos do Estado. No capítulo 4 dos Analectos, ele diz: "Todos desejam riqueza e honra, mas se não puderem alcançá-las de acordo com seus princípios, não permanecerão nelas. Todos detestam a pobreza e a humildade, mas se não puderem evitá-las de acordo com seus princípios, não as evitarão." A passagem faz parte de um grupo de ensinamentos que enfatizam a importância de Ren, a principal virtude confucionista que não possui uma definição única, mas está associada à benevolência, confiabilidade, compaixão e empatia.
No período que se seguiu, Confúcio parece ter concentrado suas energias em seu ensino. Vários dos diálogos, nos Analectos, mostram Confúcio repreendendo seus alunos por não compreenderem seu ensinamento. Embora Confúcio afirmasse estar transmitindo a sabedoria tradicional em vez de desenvolver ideias radicalmente novas, suas próprias opiniões evoluíram ao longo do tempo, um fator que pode ter contribuído para que seus seguidores se dividissem em várias facções nas décadas após sua morte. Entre os alunos da escola de Confúcio estava seu filho Wo Bo-yu, que agora era um jovem de pouco mais de 20 anos. Ele não era um estudante particularmente distinto e aparece apenas uma vez nos Analectos. Alguns novos alunos de Confúcio achavam que ele reservava ensinamentos especiais para seus discípulos favoritos. Chen Changgang procurou Wo Bo-yu e perguntou se ele havia recebido algum ensinamento especial de seu pai. Wo Bo-yu respondeu que não, mas observou que seu pai havia lhe aconselhado a prestar atenção especial ao livro das canções e ao livro dos ritos. Junto com o livro da história, o livro das mutações e os anais da primavera e outono, esses textos faziam parte dos 5 clássicos confucionistas que mais tarde se tornaram textos centrais nos exames do serviço civil chinês. De acordo com Sima Qian, Confúcio passou seu tempo no ostracismo político, editando o livro das canções, o livro da história, o livro dos ritos e o livro perdido da música. A primeira citação do capítulo 7 dos Analectos traz Confúcio declarando: "Eu transmito e não invento, confiando e amando os caminhos antigos." Confúcio não reivindicava originalidade, mas acreditava que seu papel era transmitir a sabedoria antiga que estava sendo negligenciada por seus contemporâneos em uma época de desordem política. Sua biografia tradicional sugere que ele fez pouco progresso em direção a esse objetivo durante sua vida, e estudiosos modernos acreditam que até mesmo suas conquistas modestas em cargos públicos foram exageradas por gerações posteriores. A centralidade do pensamento confucionista na cultura chinesa posterior deve muito aos discípulos de Confúcio. Sima Qian menciona mais de 70 indivíduos em sua lista da primeira geração de discípulos de Confúcio. Dentre eles, o mais famoso foi Yang Hui, um possível parente materno que entrou para sua escola ainda jovem no final dos anos 500 a.C. Confúcio disse sobre ele: "Posso conversar o dia todo com Yang Hui e ele nunca discorda de mim como se fosse um tolo. Mas depois que ele vai para casa, basta observar sua conduta para perceber que ele não é tolo." Após a morte do Duque Zhao, por volta de 510 a.C., a aristocracia de Lu ignorou o filho mais velho do Duque Zhao, e em vez disso, elevou o irmão mais novo do falecido duque para se tornar o Duque Jing. O novo duque era, na prática, um fantoche da aristocracia. Embora, no final do século VI a.C., o poder do clã Ji tenha sido usurpado por seus principais vassalos, Yang Hu e Gongsun Banyu, também conhecido como Gongshang Gongsun Fura. Este último se rebelou e tomou a cidade de Fei do clã Ji. Confúcio considerou seriamente uma oferta para servir Gongsun, mas seu discípulo Tzu Zilu o dissuadiu, observando que ele estaria abandonando seus princípios ao apoiar um rebelde. Em 501 a.C., os 2 oficiais foram derrotados e forçados ao exílio, enquanto o Duque Ding reafirmou sua autoridade e assumiu o controle do governo. Com o governante legítimo de volta ao poder, Confúcio então aceitou uma nomeação como magistrado-chefe da remota cidade de Zhongdu. Em sua nova função administrativa, Confúcio continuou a enfatizar o livro das canções e o livro dos ritos, que não apenas estabeleciam regras para o comportamento adequado, mas também davam conselhos práticos sobre gestão agrícola e econômica. Sob a administração de Confúcio, esses códigos de boas práticas se tornaram lei. Estudiosos posteriores veem relatos do sucesso de Confúcio no cargo como tentativas de confucionistas posteriores de promover sua ideologia.
Ao apresentá-lo como um homem que obteve aceitação oficial em sua própria época, a tradição confucionista sustenta que sua administração foi tão bem sucedida que suas políticas foram imitadas em cidades por todo o estado de Lu. Os feitos de Confúcio chamaram a atenção do Duque Jing, que logo o nomeou assistente do ministro das obras. Entre as várias conversas entre Confúcio e o Duque Jing, citadas nos Analetos, o Duque pergunta ao sábio se existe algum ditado ou princípio que possa garantir a prosperidade de um estado. Confúcio disse que não havia um único ditado que pudesse ser tão eficaz, mas citou um provérbio dizendo que ser governante é difícil e que os ministros enfrentam muitas dificuldades. O Duque então perguntou se havia um único ditado que poderia causar a ruína de um estado. Confúcio disse novamente que seria preciso mais do que uma única frase para causar um dano irreparável ao estado, mas que o mais próximo disso era um governante pensar: a única coisa boa de estar no comando é que ninguém me contradiz. Sima Qian descreve Confúcio desempenhando um papel fundamental em uma conferência diplomática entre os governantes de Lu e Qi em 500 a.C. Os países estavam constantemente em guerra e o Duque Jing de Qi convidou seu homólogo de Lu, o Duque Jing, para negociações em Jiagu, no território de Qi. Confúcio acompanhou o Duque Jing como chefe da delegação ministerial de Lu. Dada a rivalidade histórica entre eles e o fato de Qi abrigar fugitivos políticos de Lu, incluindo os oficiais rebeldes Yang Hu e Gongsun, Ban You, Confúcio suspeitava que o Duque Jing estava tentando se aproveitar de Lu e havia aconselhado seu senhor a ter 2 oficiais militares seniores presentes, citando um precedente antigo. Quando os duques se encontraram, o Duque Jing permitiu que alguns súditos realizassem uma dança de guerra. Confúcio interveio e comentou que uma dança bárbara com armas violava o protocolo e afirmou que isso demonstrava que Qi não estava agindo de boa fé. O Duque de Qi ficou repreendido e, ao longo das negociações subsequentes, concordou em ceder várias cidades disputadas que Qi havia tomado de Lu à força. O sucesso de Confúcio em resolver a disputa em favor de Lu, sem derramamento de sangue, aumentou sua influência na corte e em poucos anos ele foi nomeado ministro da Justiça. Sima Qian afirma que, em 3 meses após assumir o cargo, Confúcio havia eliminado a corrupção entre os comerciantes do mercado, as ruas estavam seguras e visitantes de perto e de longe podiam conduzir seus negócios sem qualquer impedimento. Sima Qian também atribui a Confúcio uma grande reforma para fortalecer a autoridade do Duque Jing. Durante séculos, a aristocracia de Lu pôde desafiar o poder do duque mantendo exércitos privados e se protegendo dentro de suas cidades muradas. Por isso, Confúcio propôs derrubar essas fortificações e desarmar os exércitos privados, deixando o duque em clara vantagem como governante da única cidade fortificada. O Duque Jing aprovou as sugestões de Confúcio e Confúcio garantiu a nomeação de seu discípulo Tsu Zilu como administrador do clã Ji para implementar a política. Enquanto o clã Shu rapidamente obedeceu, alguns dos vassalos do clã Ji ofereceram resistência armada e marcharam sobre a capital Chufu. As tropas do duque saíram vitoriosas e começaram a derrubar os muros da capital do clã Ji. Mas as forças de Lu tiveram menos sucesso ao sitiar o chefe do clã Meng, que se abrigou atrás dos muros de sua cidade e resistiu a vários ataques, mesmo depois que o Duque Jing assumiu o comando pessoalmente. A política de Confúcio de centralizar o poder também causou grande ansiedade no estado de Qi. Com o duque no controle dos homens e recursos dos 3 clãs, Qi ficaria vulnerável à invasão de Lu, enquanto o Duque Jing estava preparado para recuar para fronteiras mais defensáveis e ceder mais território a Lu. Um dos oficiais de Qi sugeriu um plano para minar as políticas de Confúcio. Conta-se que, depois que o Duque Jing começou a negligenciar seus deveres veneráveis e foi seduzido a aceitar presentes de cavalos de raça e dançarinas,
Confúcio deixou a corte silenciosamente. Quando um mensageiro do clã Ji o alcançou e pediu que voltasse, ele repreendeu a elite de Lu por se divertir com dançarinas e continuou sua jornada. Segundo a tradição, Confúcio passou a década após sua saída de Lu vagando pela China, buscando um senhor virtuoso para servir e levando uma vida peripatética, apenas para se decepcionar em todas as ocasiões em que acreditava ter encontrado um senhor digno de seu serviço. Sima Qian afirma que Confúcio viajou para outros 8 estados feudais em busca de um cargo antes de retornar para casa. O itinerário complicado de suas andanças nos escritos de Sima Qian foi possivelmente uma tentativa de fazer com que a mensagem de Confúcio parecesse mais universalmente chinesa, considerando seus fortes laços com o estado de Lu no leste da China. A primeira parada no itinerário tradicional de Confúcio foi o estado de Wei, a oeste, onde o cunhado de Zhezilu ocupava um cargo. Confúcio já havia criticado anteriormente a moral da corte de Wei, mas foi recebido pelo duque Ling de Wei, que o nomeou conselheiro e lhe concedeu o mesmo salário que recebia em Lu. Confúcio foi alvo de críticos que o denunciaram ao duque Ling, e embora tenha mantido o favor do duque, ele escolheu deixar a corte de Wei após 10 meses. Ele viajou ao sul por uma região na fronteira de sua terra natal, Lu, mas foi forçado a retornar quando seu séquito foi atacado por uma multidão que o confundiu com seu rival Yang Hu, cujos exércitos haviam saqueado a área antes. Ele foi detido por 10 dias até que seu amado discípulo Yang Hui veio resgatá-lo. De volta a Wei, o duque Ling havia se casado com Lady Nanzi, uma mulher de moral duvidosa, conhecida por manter um caso incestuoso com seu irmão. Confúcio ficou horrorizado com os acontecimentos na corte de Wei, mas foi obrigado a visitar a duquesa após receber uma mensagem dela lembrando-o de que era seu dever atender ao seu chamado. Embora Zhezilu tenha ficado escandalizado com a decisão de seu mestre, Confúcio argumentou que o dever se sobrepunha às suas objeções morais nesse caso. No mesmo ano, 494 a.C., o duque Ding de Lu morreu e foi sucedido por seu filho, o duque Ai. Enquanto o novo duque esperava restaurar Confúcio ao cargo, outros ministros reclamaram que Confúcio havia envergonhado a corte em tempos anteriores com o que eles alegavam ser seu moralismo excessivo. Eles temiam que ele os humilhasse novamente se tivesse a oportunidade. Como meio termo, a corte de Lu ofereceu o cargo a um dos discípulos de Confúcio, e o mestre, relutantemente, enviou seu aluno Han Qiu com instruções para fazer lobby por seu próprio retorno ao cargo. Sima Qian continua descrevendo uma série de episódios em que Confúcio e seus estudiosos itinerantes enfrentaram dificuldades. Por exemplo, a caminho do estado de Zheng, Confúcio perdeu o caminho e ficou separado de seus seguidores por um tempo. Por fim, ele seguiu para o sul até o estado de Shen, onde ficaria por 3 anos. Ele foi recebido pelo Duque Min, que procurou testar seu conhecimento ao lhe apresentar um falcão morto que havia sido abatido por uma flecha de pedra. Essa arma era incomum no coração da China, mas Confúcio explicou que flechas de pedra eram usadas pelos Sushun, um povo tribal que vivia onde hoje é a Manchúria. Confúcio observou que os Sushun ofereciam flechas como tributo ao rei Wu de Zhou. Algumas dessas flechas faziam parte do dote da filha mais velha do rei, cujo marido foi o duque fundador de Shen. O duque Min verificou seu arsenal e descobriu mais flechas de pedra do mesmo tipo. Confúcio passou 3 anos em Chen, mas como o estado estava em guerra com 3 de seus vizinhos, ele decidiu partir. Ele acabou retornando a Wei, que estava no meio de uma disputa de sucessão após a morte do Duque Ling em 493 a.C. O filho mais velho do falecido duque, o príncipe Kuai Kui, havia sido exilado por conspirar contra sua madrasta, e a sucessão passou para o filho dela, que sucedeu seu avô, o duque Shu. Ao saber da sucessão de seu filho,
Kuai Kui retornou ao Wei e tentou reivindicar o trono ducal para si mesmo. Kui pediu ajuda a Confúcio, mas o sábio permaneceu neutro. Enquanto o discípulo de Confúcio, Tsu Zilu, entrou para o serviço do Duque Shu, o próprio mestre abandonou suas ambições políticas e retornou aos seus estudos. Confúcio continuou a receber visitantes pedindo conselhos, mas não se preocupava em ter um patrono poderoso. Sua presença em Wei sempre foi insegura, e quando recebeu uma mensagem de seu discípulo, Han Qiu, de que a elite dominante estava preparada para permitir seu retorno a Lu, Confúcio aproveitou a oportunidade e partiu em 484 a.C., Embora fosse amplamente reverenciado por seus compatriotas, ao retornar para casa, Confúcio já estava com quase 70 anos e ficou profundamente desapontado com a oportunidade perdida durante seu longo exílio. Embora tenha ficado satisfeito com o fato de seu discípulo Han Qiu controlar o governo, ficou desapontado porque ele frequentemente ignorava seus conselhos. Segundo a tradição, a principal preocupação de Confúcio durante este período final de sua vida foi a compilação dos Anais de Primavera e Outono, uma história oficial de sua terra natal que ele supostamente pretendia usar como guia para os senhores e seus ministros. Embora o estilo seja relativamente seco, Confúcio, se de fato foi o autor, o que é altamente debatido, realmente ofereceu suas opiniões em alguns trechos sobre as ações das gerações passadas. Além da história que estava escrevendo, Confúcio também passou esse período editando o I Ching, ou Livro das Mutações, um antigo texto de adivinhação que envolvia 64 hexagramas que os adivinhos da corte tinham que interpretar. Embora tenha perdido sua importância política desde então, o I Ching atraiu atenção no mundo ocidental como um clássico da sabedoria chinesa antiga. A tradição diz que o Duque Ai ocasionalmente recorria a Confúcio para pedir conselhos nos últimos anos do sábio. Em 481 a.C., por exemplo, Confúcio foi chamado para ajudar a identificar um animal estranho que havia sido capturado. Ele reconheceu como o Qilin, a mesma criatura com chifres que havia aparecido para sua mãe pouco antes de seu nascimento. Assim como o Qilin anunciou o nascimento de um grande sábio, também previu a morte de um, e Confúcio chorou ao pensar em sua morte iminente. Confúcio logo ficou gravemente doente, mas se recuperou. Enquanto isso, ele se tornou avô depois que sua nora deu à luz um filho chamado Kongji, nome de cortesia Zixi, que com o tempo daria continuidade à linhagem da família e se tornaria um filósofo respeitado na tradição de seu avô. Dentro de um ano, o pai da criança, Bo Yu, morreu com cerca de 50 anos de idade. Confúcio presidiu um funeral modesto para seu filho. O grande sábio sofreria mais uma perda ao saber do falecimento de Zilu, que havia sido mortalmente ferido enquanto protegia o Duque Shu de um golpe bem-sucedido dado pelo próprio pai deste, que assumiu o poder como Duque Zhuang II. Confúcio havia recentemente discordado da conduta de Zhezilu como ministro em Wei, mas mesmo assim ficou entristecido com a notícia de sua morte. No entanto, sua tristeza ficou pequena diante da notícia de que seu aluno favorito, Yang Hui, havia morrido aos 30 e poucos anos. Confúcio esperava que o jovem o sucedesse à frente de sua academia. Ele lamentou amargamente sua perda, e Confúcio morreu pouco tempo depois, morrendo, segundo as fontes antigas, na primavera de 479 a.C., aos 72 anos de idade. Após a morte de Confúcio, sua escola se desfez e seus discípulos seguiram caminhos diferentes. A dispersão dos confucionistas e o surgimento de diferentes escolas entre seus seguidores consolidaram seu legado como o filósofo mais influente da China. A narrativa geral de sua vida, como uma combinação de um filósofo quase religioso que alternava entre servir vários senhores e vagar pela China com seus seguidores, desenvolveu-se nos séculos após sua própria existência.
No entanto, é difícil dizer o quão precisos são esses detalhes biográficos, o que levou a um extenso debate entre os estudiosos do confucionismo. O crescimento de seu legado foi facilitado por desenvolvimentos políticos nos séculos após sua morte. Durante o período dos reinos combatentes, a dinastia Zhou Oriental declinou ainda mais, pois duques ambiciosos desafiaram a corte de Wu Yang ao se intitularem reis. Dentre os 7 principais estados combatentes que surgiram no final do século V a.C., o estado de Qin, no oeste, acabaria por conquistar todos os seus rivais e completar a unificação da China em 221 a.C. Embora as políticas do imperador Qin Shi Huang fossem anátema para os confucionistas, a China permaneceu unida sob a dinastia Han, que se seguiu, cujos imperadores afirmavam ser guiados pelos valores confucionistas, em contraste com Qin Shi Huang. O confucionismo tornou-se central no governo chinês nos séculos seguintes, especialmente após a criação do Serviço Civil Imperial. O sistema de exames, que era fortemente influenciado pelos ideais confucionistas, foi expandido durante a dinastia Song, entre os séculos X e XIII d.C. A posição da China como principal potência do leste asiático também permitiu a disseminação do confucionismo para a Chin-Coreia e o Japão. Foi somente no início do século XX que os exames da função pública e seus elementos confucionistas foram abolidos. Apesar das campanhas anticonfucionistas durante a Revolução Cultural, a influência de Confúcio na China e além permaneceu forte. O que você acha de Confúcio? Ele era um funcionário letrado frustrado que buscava melhorar os padrões da administração governamental em uma época de desgoverno? Ou ele era um reacionário que queria criar uma utopia irrealista? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.